Bem-vindos a mais um trabalho de assistência espiritual do Gandhi. O meu nome é Marli. A lição de hoje é o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então vamos começar. Eu vou começar contando uma historinha sobre um reino lá no Japão. O imperador contratou um jardineiro para que ele fizesse um jardim mais bonito que ele conseguisse. Quando o jardineiro finalmente, depois de dias, terminou o seu jardim, o imperador chegou e achou o jardim magnífico. Cada coisa no seu lugar. Aquela pedra, então, era a pedra mais linda que ele já tinha visto e ela trazia para o jardim uma beleza incontestável, fazendo com que aquele fosse o jardim mais bonito do mundo, não só dele. O jardineiro ouviu aquilo e foi lá, pegou aquela pedra que o imperador tanto tinha gostado, retirou do lugar e jogou-a fora. Essa era a 16ª pedra que tinha no jardim, permanecendo assim apenas com 15. E o imperador indagou: mas por quê? Justo essa pedra, a mais bonita, você jogou fora. Meu jardim continua bonito, continua lindo, mas por que você jogou fora essa pedra? O jardineiro respondeu que precisamos aprender a olhar o todo, que a beleza está no todo. Se aquela pedra estava sobressaindo, é porque ela estava no lugar errado. A beleza do seu jardim, a beleza da sua vida, está no todo, não só em você. Quando nós aprendermos a olhar, reconhecer e entender a nossa pequenez diante da criação de Deus, nós estaremos alcançando a nossa pobreza de espírito. Quando nós entendermos que não somos únicos, somos individuais, mas não somos os únicos. Nós dependemos sempre de Deus e de sua criação. Nós não somos perfeitos. O que nos faz perfeitos é o todo. Nós precisamos daquela gotinha de orvalho em uma folha que reflete a luz do dia. Nós precisamos daquela gotinha que cai serenamente sobre a terra, umedecendo a raiz daquela planta que vai nos alimentar. Nós dependemos daquela flor que cai de uma árvore e que nós dizemos que suja o chão, para que ela possa umedecer e fertilizar aquele solo. Nós somos parte da natureza. Nós não somos além da natureza. Assim como aquela abelha que voa fazendo mel, nós também somos criação de Deus. E também temos a nossa função aqui, que é a função de auxiliar, de amar, de entender, principalmente entender. Mas é muito normal nós nos perdermos em busca do material para alimentar o corpo material,
que esquecemos que somos muito mais que isso, que somos espírito e que esse corpo ele precisa de pouco. Isso não significa que nós não possamos lutar por ter um pouquinho melhor, uma qualidade um pouquinho melhor de vida. Mas nós não devemos fazer disso o nosso foco. O nosso foco é o todo. É o que representamos nessa criação. É o que representamos dentro da nossa casa. O que representamos na nossa família. O que representamos na nossa vizinhança, no nosso trabalho. Somos importantes, mas completamente substituíveis no que diz respeito ao trabalho material, à nossa vida material. Então não devemos, não devemos julgar que somos os melhores. Podemos ter mais conhecimento, podemos ter mais dinheiro, podemos ter mais cultura, podemos ser mais bonitos que os outros, ou mais gordos, ou mais magros. Mas isso não é mérito. Isso é apenas uma ferramenta para que nós possamos trabalhar a nossa verdadeira missão, que é o aprendizado, que é o entendimento de que tudo deve ser calculado, examinado, refletido, assim como uma criança faz. Sabe, vindiaminhos pequeninos? Vocês já repararam uma criança quando está começando a andar? A insegurança? Como ela ensaia, mesmo diante da mãe ou pai chamando, venha, ela estuda o que ela vai fazer. Ela pensa, mede, antes de dar o primeiro passo. E olhando e confiando naquele que a chama, crendo realmente naquele que chama, ela se atira e vai. Porque ela sabe que existe risco de cair. Ninguém falou para ela. Por que ela não vem? Ela tem medo de cair. Existe esse risco. Mas ela confia naquelas mãos que a estão chamando. Nós também conhecemos o risco de errar. Nós também conhecemos o medo de não acertar. E com isso, nós não nos atiramos aos braços de quem nos chama, com medo de ser julgado. Que é claro, se eu julgo, eu sei que eu vou ser julgado, então eu tenho medo. Com medo de ser cobrado, porque eu cobro. Então com certeza vou me cobrar. Com medo de ser motivo de piada, porque eu faço piada das coisas que eu vejo. Então esses somos nós. Nós somos tudo isso, nós nos conhecemos e nós refletimos nos outros exatamente aquilo que nós somos. Diferente da criança, que apesar do medo, ela crê naquele que lhe estende o braço. Temos que aprender que não somos o suprassumo do mundo, vamos dizer assim, não somos a última bolacha do pacote. Nós somos apenas um. E quando nós desviamos os nossos pensamentos para tudo que nós possuímos de material, nós ficamos ali adorando aquilo que temos, que ganhamos. Nós não vemos o jardim, nós só vemos aquela pedra. E quando vemos só aquela pedra, nós não aprendemos o que é a verdadeira beleza.
Quando eu olho somente para aquela pedra que eu julgo a mais bonita, eu esqueço que para mim ela é a mais bonita. De repente não é para os outros. Entenderam o que é ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito é ter em nós a pureza, é ter em nós a fé completa, é ter em nós o amor incondicional, é reconhecer no outro nós mesmos, é reconhecer no outro o amor que nós temos. Não é o que eu tenho no bolso ou a roupa que eu visto. Pobreza de espírito, ao contrário do que se pensava sobre ignorância, pobreza de espírito é porque ainda não temos todos os defeitos que adquirimos com a vida adulta. Sabe? Essa mesquinharia, esse egoísmo, essa maldade, a inveja, o orgulho. Costumamos dizer da pureza da criança e da sinceridade da criança. Criança não usa máscara. Ou ela gosta, ou ela não gosta. Ela, quando fala, eu tenho a mãe mais linda do mundo, é porque ela realmente tem a mãe mais linda do mundo, porque é assim que ela vê. Mas, ao mesmo tempo, ela sabe reconhecer se a mãe está gorda, se a mãe está magra, se a mãe está feia, se a mãe está penteada, se está descabelada. Porque a beleza que a criança vê é além do físico. Quando ela fala, eu tenho a mãe mais linda do mundo, ela está falando na dependência, em todo acolhimento que aquela pessoa, aquele espírito dá a ela. Aquele espírito dá amor, dá proteção, dá limites. Aquele espírito ensina, tira as dúvidas, protege. E é isso que torna a mãe a mais linda do mundo. Não é como com o olhar físico, o olhar material que ele olha. A criança é pura, sincera. E nós somos? Eu estou bonita, você está linda. Porque nós sabemos que é isso que a pessoa quer ouvir. Nós usamos a máscara de fazer os outros felizes, a máscara da falsidade. Com medo de ferir, nós mentimos. Com medo de ferir, às vezes nós colocamos uma pessoa em situação difícil. Conhecem a história do rei, né? Que vestiu a roupa que só inteligentes podiam ver. Ele estava nu, mas ninguém queria assumir que não estava vendo a roupa, porque eu sou inteligente. Então todo mundo mentiu. E foi exatamente o quê? Uma criança que desmentiu. Então toda aquela mentira para satisfazer a vontade do rei e para satisfazer o seu orgulho de não se passar por burro, fez com que o rei e todo mundo ali passasse pelo ridículo de estar nu. A pureza, a verdade, a sinceridade, a honestidade. Prestem atenção a uma criança. Um bebezinho, quando ele sorri. Você tem certeza que é para o teu rosto que ele está olhando? Ou é para alguma coisa além do seu rosto? Essa pureza nós perdemos com o tempo e temos que buscá-la de volta.
Como? Vamos lá. Vamos começar. O que Jesus nos ensinou? Amar ao próximo como a si mesmo. Para eu amar ao próximo como a mim mesmo, eu tenho que começar amando a mim mesmo. Como eu amo a mim mesmo? Reconhecendo o que eu sou em minha essência, não o que eu estou. Reconhecendo que eu sou muito mais do que eu vejo no espelho. Reconhecendo que os meus pensamentos têm o poder de auxiliar os outros. Eu tenho o poder de vibrar e direcionar amor a quem necessita. Sabe aquele abraço gostoso que a gente dá em uma pessoa que a gente ama, desejando o que é de melhor para ela? Então, isso é amar ao próximo como a si mesmo, porque você só consegue abraçar com amor porque você tem amor dentro de você. Nós temos que ser humildes. Sim, temos que nos rebaixar à nossa verdadeira situação. Que nós não somos o universo. Nós não somos a natureza. Nós somos parte dela. E se aqui estamos, podemos pensar, raciocinar, temos o livre-arbítrio de escolher o que queremos, o que achamos melhor. É porque nós estamos tendo a oportunidade de voltar a ser criança. Eu sou inteligente para os homens. Mas a inteligência dos germes que ficam aí, a minhoca que movimenta a terra, arando, que o movimento da minhoca na terra é airar a terra para que as sementes germinem. Isso não é inteligente? Ah, mas nós criamos o arado. E com ele nós criamos empregados para puxar. Aquele empregado que a gente paga pouco, porque afinal de contas, ele só sabe puxar o arado. Plantar e colher para eu vender e eu ficar rico. Vocês viram a diferença? A minhoca, ela faz porque é dela. E vocês sabem o que nós temos de nosso, que você pode bater no peito e falar assim, eu faço isso porque é meu. Somos uma centelha de Deus. Portanto, nós somos amor. Nós somos luz. Está tudo aqui dentro, ó, plantado. Só que o nosso orgulho, o nosso egoísmo, faz com que isso fique lá dentro, sufocado. De vez em quando tem uma centelhazinha que escapa. Prestem atenção. Quando essa centelha de amor escapa, que você faz um ato como uma criança, quando você usa da sua sinceridade, presta atenção como faz bem. Quando você percebe que você auxiliou alguém apenas por falar bom dia, ou quando alguém chega em você e fala assim, nossa, eu gosto tanto de você, e você se dá conta de que você não gosta tanto assim dela. Aí você se sente pequeno, porque você percebe que está tanto tempo, correndo atrás das coisas materiais, que nem percebe que é bom. A gente corre tanto, e nem percebemos as pessoas que nos rodeiam. Apenas quando uma delas chega em nós e fala, muito obrigada. Ou chega em nós e fala, eu gosto muito de você.
ou simplesmente chega e nos dá um abraço por alguma coisa que nós fizemos naturalmente. Isso é pobreza de espírito. E ser bom, caridoso, gentil, amoroso, está dentro da gente. Só temos que dar mais vazão para esse sentimento. Vamos deixar o amor aflorar. Vamos deixar a criança renascer em nós. Vamos nos colocar no nosso papel de filhos e criação de Deus. Assim como aquela árvore lá fora, assim como aquele animal que vai estar ali vivendo e a gente acha que é por nada. Todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós somos amor, somos caridade e somos o bem. Pensem nisso. E tenham uma excelente semana. Que Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja.